Olá pessoal, comentando este livro aqui, Microfísica do Poder, Michel Foucault. Aqui falando no capítulo 5, o Nascimento da Medicina Social, ele vai falar que essa medicina social, medicina de Estado, né, ela vai surgir na Alemanha. Então, um dos fatores que ele vai trazer é outra razão desse desenvolvimento da ciência de Estado na Alemanha, né, é o não desenvolvimento econômico ou a estagnação do desenvolvimento econômico da Alemanha no século XVII, depois da Guerra dos 30 Anos e dos grandes tratados entre a França e a Áustria. Então, essa decadência econômica, né, depois do primeiro desenvolvimento da Alemanha, na época do Renascimento, formou-se uma certa burguesia, cujo impulso econômico foi bloqueado no século XVII, por conta dessas guerras aí, não podendo encontrar de que se ocupar e subsistir no comércio, na manufatura, na indústria nascente. Procurou então apoio aos soberanos, se constituindo de um corpo de funcionários disponíveis para o aparelho de Estado, que os soberanos eram obrigados a organizar para modificar em seu proveito as relações de força com os vizinhos. Entre uma burguesia economicamente desocupada e soberanos em luta e situação de afrontamento perpétuo, se produziu uma cumplicidade e a burguesia ofereceu aos seus homens sua capacidade e seus recursos à organização do Estado. Daí o fato do Estado, no sentido moderno do termo, em seus aparelhos, funcionários, seu saber estatal, ter se desenvolvido na Alemanha, antes de se desenvolver em países mais poderosos politicamente, como a França, ou economicamente mais desenvolvidos, como a Inglaterra. O Estado moderno nasceu onde não havia potência política ou desenvolvimento econômico e precisamente por essas razões negativas. A Prússia, o primeiro Estado moderno, nasceu no coração da Europa mais pobre, menos desenvolvida economicamente e mais conflituada politicamente. Enquanto a França e a Inglaterra arrastavam suas velhas estruturas, a Prússia foi o primeiro modelo de Estado moderno. Então, aí ele fala nesse processo de, né, construção da medicina social, ele fala assim, é um fenômeno importante da normalização da prática e do saber médico, essa questão da normalização dos saberes. Esse movimento de normalização da Europa é algo a ser estudado por quem interessa por história das ciências. Houve a normalização dos médicos na Alemanha, mas na França, por exemplo, a normalização das atividades ao nível de Estado dirigiu-se principalmente à indústria militar. Normalizou-se primeiro a produção dos canhões e dos fuzis, em meados do século XVIII, a fim de assegurar a utilização por qualquer soldado de qualquer tipo de fuzil, a reparação de qualquer canhão em qualquer oficina. Depois de se ter normalizado os canhões, a França normalizou seus professores. As primeiras escolas normais, destinadas a dar a todos os professores o mesmo tipo de formação e, por consequente, o mesmo nível de qualificação, apareceram em 1775. A França normalizou seus canhões e seus professores. A Alemanha normalizou seus médicos. Tá? Então, esse processo de normalização vai ser fundamental para essa sociedade de vigilância depois que vem pela frente, né? Ou seja, normatizar é fundamental. Isso começa ali na França, começou nos exércitos, tá? Nos canhões. Por que os pobres não foram problematizados como fonte de perigo médico no século XVIII? Existem várias razões para isso. Uma é da ordem quantitativa. O amontoamento não era ainda tão grande para que a pobreza aparecesse como um perigo. Mas existe uma razão mais importante, é que o pobre funcionava no interior da cidade como uma condição da coexistência urbana. Os pobres da cidade eram pessoas que realizavam as incumbências, levavam cartas, se encarregavam de despejar o lixo, apanhar móveis velhos. Eles faziam parte da instrumentalização da vida urbana. Na época, as casas não eram numeradas, não havia serviço postal. E quem conhecia a cidade, quem detinha o saber urbano e sua meticulosidade, quem assegurava várias funções fundamentais da cidade, como o transporte de água e a eliminação de dejetos, era o pobre. Na medida em que faziam parte da paisagem urbana, como o esgoto e a canalização, os pobres não podiam ser postos em questão, não podiam ser vistos como um perigo. No nível em que se colocavam, eles eram bastante úteis. Foi somente no segundo terço do século XIX é que o
pobre começou a aparecer como perigo. Então entende esse cenário assim. Antes, ali do 1830, antes disso, né, que as revoluções vão acontecer ali em 1848, né? Então, antes disso, o pobre, ele faz parte ele é um elemento importante do elemento urbano, ele não é visto como um perigo, né? Ele não era um elemento perigoso. Agora, depois disso, ele vai passar a ser. E as razões que ele dá são basicamente 3 razões. Primeira, razão política. Né? Durante a Revolução Francesa e da Inglaterra, aconteceram grandes agitações sociais que o pobre está ali envolvido. Então, ele já é um elemento de turbulência. O pobre já é visto como elemento de turbulência. Ele torna-se uma força política capaz de se revoltar. Então, esse é o primeiro motivo, que aí muda a perspectiva com o pobre. Segundo, no século XIX, encontrou-se um meio de dispensar, em parte, os serviços prestados pela população, estabelecimento de um sistema postal, um sistema de carregadores, o que produziu uma série de revoltas populares contra esses sistemas. Então, uma certa automação do processo ali. Então, eu não vou precisar mais desses povos para fazer essas atividades aí, tá? Então, isso também gera revoltas dos pobres, tá? E um terceiro fator é a cólera de 1832, que começou em Paris, se propagou para toda a Europa, cristalizou em torno da população proletária ou plebeia uma série de medos políticos e sanitários. A partir dessa época, se decidiu dividir o espaço urbano em pobres e ricos. Então, assim, criou-se a tese, né, de que esses lugares insalubres, né, seriam foco de pestes, né? Então, temos que segregar esses pobres aí. Então, o pobre passa a ser visto como problema. Então, veja, ele passa a ser visto como um problema 3 vertentes. O primeiro, político. O segundo, que ele torna-se dispensável para série de tarefas, uma vez que você está automatizando, começando a automatizar as indústrias, né? E o terceiro é a questão sanitária. O pobre passa a ser visto como um foco de doença, né? É essencialmente na lei dos pobres que a medicina inglesa começa a tornar-se social, na medida em que o conjunto dessa legislação comportava um controle médico do pobre. A partir do momento em que o pobre se beneficia do sistema de assistência, deve por isso mesmo se submeter a vários controles médicos. Como a lei dos pobres aparece de maneira ambígua, algo importante na história da medicina social, a ideia de uma assistência controlada, de uma intervenção médica, que é tanto uma maneira de ajudar os mais pobres a satisfazer suas necessidades de saúde, sua pobreza não permite que o façam por si mesmos, quanto a um controle pelo qual as sociedades ricas e seus representantes asseguram a saúde das classes pobres e, por consequente, a proteção das classes ricas. Então, essa lei dos pobres, esses sistemas de controle sanitário, né, começam a ser também instrumentalizados, serem instrumentos dessa agenda de poder, dessa agenda de controle. Então, mais do que tratar a saúde do pobre, é enquadrar ele nesse sistema de vigilância, nesse sistema de controle, né? Então, ele passa a entrar nessa órbita, né? Essas resistências médicas foram indicadas por McKeown em uma série de artigos na revista Public Law. Está falando dessas resistências em torno dessa legislação da lei dos pobres, né? Creio que seria interessante analisar, não somente na Inglaterra, mas em diversos países do mundo, como essa medicina, organizada em forma de controle da população pobre, suscitou resistências. É, por exemplo, curioso constatar que os grupos de dissidência religiosa, tão numerosos nos países anglo-saxões, de religião protestante, tinham essencialmente por objetivo no século XVII e XVIII lutar contra a religião de Estado e a intervenção do Estado em matéria religiosa. Ora, o que reaparece no século XIX são grupos de dissidência religiosa de diferentes formas em diversos países que têm agora por objetivo lutar contra a medicalização, reivindicar o direito das pessoas não passarem pela medicina oficial, o direito sobre o seu próprio corpo, o direito de viver, de estar doente, se curar, de morrer como quiserem. Esse desejo de escapar à medicalização autoritária
é um dos temas que marcaram vários grupos, aparentemente religiosos, com vida intensa no final do século XIX e ainda hoje. De maneira geral, pode-se dizer que, diferentemente da medicina urbana francesa e da medicina de Estado Alemanha do século XVIII, aparece no século XIX, sobretudo na Inglaterra, uma medicina que é essencialmente um controle da saúde do corpo das classes mais pobres, para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às classes mais ricas. Então a religião vai se opor a essa medicina. Isso lembra a questão da campanha da vacina, né? Tá? A campanha da vacinação, que muitos grupos lá do século XIX se opuseram à vacina como um instrumento autoritário do Estado, etc. O indivíduo tem a liberdade de poder escolher. Essa discussão está lá na revolta da vacina aqui no Brasil, no comecinho do século XX, né? E aqui no século XIX na Inglaterra. Essa discussão ela está presente. Muito obrigado, então.